Olá, Elenir Menegaso do canal Conecte Eu Sou, novamente aqui para darmos continuidade ao vídeo anterior. Como podemos acalmar uma criança com raiva? Como você reage quando uma criança está com raiva? Você congela? Você não sabe qual a atitude que você pode ter? Você impõe ou oferece punições quando a criança está com raiva? Você consegue modelar respostas rápidas quando acontece um acesso de raiva na criança? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Skinner, que é um psicólogo comportamentalista americano, que é conhecido pela sua teoria sobre o condicionamento operante, entre outras coisas. Muitas coisas nós podemos levar em consideração que Skinner fala e outras nem tanto, porque Skinner fala muito e preconiza muito sobre tudo aquilo que nós aprendemos, devemos passar adiante de acordo com pequenas mudanças que nós só conseguimos realizar aquilo que nós queremos com as crianças quando nós passamos aquilo que nós aprendemos linearmente. Mas algumas coisas que Skinner fala diz muito respeito ao comportamento operante, que é uma forma de aprendizado na qual o nosso comportamento ele é alterado como resultado das suas consequências. Então é aquilo que eu venho sempre falando. Nós devemos estar na linha do castigo, nós devemos estar ensinando a criança a consequência das coisas que ela faz. Então, o reforço e punição são dois conceitos centrais para a teoria do condicionamento operante. Agora, o reforço, ele inclui muito aquelas coisas que fortalecem e aumentam o comportamento. Por exemplo, se você elogia uma criança, é um reforço. Depois que ela conseguiu uma nota A ou uma nota 10 em uma prova, em um teste. Isso vai aumentar a probabilidade dessa criança em trabalhar duro para obter boas notas, continuar obtendo boas notas. E uma punição é algo que diminui ou suprime aquele comportamento. Então eu preciso estar fazendo a todo momento uma punição quando eu não quero que meu filho tenha o determinado comportamento. Por exemplo, tirar o celular da criança após ela não cumprir um combinado, que é um comportamento, ela não cumpriu o combinado, é um comportamento. Então, o que vai acontecer? Fazendo isso, vai diminuindo a probabilidade da criança em quebrar o combinado todas as vezes. Porque as punições, elas podem ser positivas ou negativas. Se você provavelmente deve estar pensando, como que uma punição pode ser positiva? Porque nós precisamos sim pensar nas consequências, ensinar as crianças sobre as consequências. Vou dar um exemplo. Você recebe uma multa por velocidade, por excesso de velocidade, por dirigir, a 100 km por hora numa via que era de 80 km por hora. É um exemplo de punição positiva. Porque isso ocorre como uma forma de você diminuir o comportamento ou adicionar um resultado ou uma consequência desagradável após um comportamento indesejado. Então, quando você estava em alta velocidade, o policial foi lá e prescreveu a multa para você diminuir as chances de você acelerar novamente. Então, da próxima vez que você estiver acelerando, você vai se perguntar se vale a pena realmente essa punição positiva de receber uma multa por excesso de velocidade. Então, vamos lembrar, só porque é positivo, não significa que seja agradável. As crianças que não enfrentam consequências para o seu comportamento, elas correm o risco de se tornarem adultos que estão confusos sobre a forma como o mundo funciona.
E é o que a gente tem visto hoje em dia. Quando o seu filho está num acesso de raiva, você congela, você não tem nenhuma atitude, você se assusta ao ponto de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço agora? Ou se as pessoas estão olhando, a criança tendo um acesso de raiva, os olhares vão em cima de você direto. Alguns pais congelam quando seus filhos fazem as birras ou os acessos de raiva e a reação normal deles é começar a gritar com as crianças. Então o pai e a mãe, eles ficam emocionalmente sobrecarregados e ficam paralisados pela indecisão de ceder ou não ceder à criança. Se esse é você, se essa é você, você pode descobrir que às vezes o seu filho, ele fica com raiva de propósito para se envolver com você. Não é chamar a atenção, é se envolver, se conectar com você. Eles vão te atrair tendo um ataque, dizendo alguma coisa meio rude, meio fora de propósito, porque eles sabem que isso vai fazer com que você ceda. Mas aí, pensamos sempre, não morda a isca. Não morda a isca. Não fique com raiva, mas também não ceda. Porque nós precisamos dar consequências ao mau comportamento e não para a raiva. Dar consequências para o comportamento na hora da raiva é o que eles esperam da gente. Quando o seu filho tem um acesso de raiva, de birra, que ele começa a gritar, ele perde o controle, se certifique você de dar consequências com bases em seu comportamento e não nas suas emoções. Porque, na verdade, o que ele espera é um comportamento que seja diferente do dele. E isso vai fazer com que ele perceba qual é a sua emoção para lidar com aquele comportamento. Por exemplo, se o seu filho xingar você durante uma explosão de raiva, aí você vem e, como consequência, mais tarde você vai e xinga também. Aí o que acontece? Mostra para ele com todas as letras que você está reforçando uma atitude, um comportamento, mas que você não está concordando, mas você está reforçando aquele comportamento. E a raiva, ela é uma emoção normal que as crianças elas ficam com raiva, assim como nós adultos. Eles precisam sentir que eles têm um lugar seguro para desabafar. Nós adultos, quando estamos com raiva, também procuramos isso, ou que seja um amigo, ou que seja um local que a gente própria consiga se acalmar sozinha. Eles, dependendo da idade, não conseguem, eles não têm maturação neuronal para isso. Agora, quando eles infringem as regras e não são respeitosos, quando eles começam a desrespeitar, aí sim eu acho que você deve permitir que eles tenham esse tempo para ficar com raiva e perceber a emoção que eles estão sentindo. Eu acho sinceramente que os pais tendem a negociar com seus filhos nessas situações, porque muitas vezes os pais estão tendo dificuldade em gerenciar as suas próprias emoções e por isso não sabem como orientar seus filhos adequadamente no momento da raiva das crianças. O que nós precisamos lembrar é que se você ceder e negociar, mesmo de vez em quando, você estará ensinando o seu filho que vale a pena agir. E, ao invés disso, deixe seu filho se acalmar, tente orientar as suas habilidades de resolução de problemas. E, na minha opinião, quando você se recusa a negociar, você não está sendo passivo. Pelo contrário, você está consciente, escolhendo não entrar numa discussão. Você está dizendo, eu não vou negociar, eu vou ficar aqui tranquila.
Embora possa não parecer superficialmente, todas essas escolhas são ações. Não dê punições excessivamente duras para as crianças, porque dar punições severas no calor daquele momento da raiva é uma proposta perdida. E sabe por quê? Digamos que o seu filho está com raiva. Ele está tendo um acesso ali de raiva, gritando com você, você gritando com ele, e você fica falando: se você não parar, eu vou tirar seu telefone por uma semana. Se você não parar, eu tô falando, se você não parar, você vai ficar 2 semanas sem celular. Vai, continua assim, filho. Se você não fizer isso que eu tô te falando, que eu estou te pedindo, tem muitos pais que falam: se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ficar 1 mês sem telefone, sem celular. Você vai continuar? Aí, para sua consternação, o seu filho continua e você continua aumentando a punição. A sua raiva está fora de controle. E quanto mais você tenta punir a criança para forçá-lo a parar e se controlar, pior a criança fica. E nós temos um nome para esse tipo de disciplina. Esse tipo de disciplina é chamado de empilhamento das consequências. O que acontece é que o pai e a mãe, eles estão perdendo o controle emocional. Eu sei, eu entendo que é difícil falar para tolerar quando seu filho está chateado, quando ele está num acesso de raiva. Nós não gostamos disso, mas o que você quer tentar se perguntar é: o que eu quero que o meu filho aprenda? Isso é o mais importante. E a resposta é muito simples, provavelmente algo como assim: eu quero que ele aprenda a não ter um ataque desses toda vez que tiver que fazer algo que ele não goste. Eu quero que ele aprenda que quando ele fica chateado, existem maneiras apropriadas para sair dessa situação. Porque as punições severas que parecem ser intermináveis para a criança, para o seu filho, elas não são eficazes e só vão deixando a criança e você mais irritado. Vamos lembrar que o objetivo é ensinar o seu filho a se controlar. Consequências eficazes, bem pensadas, elas desempenham um papel muito importante, mas o empilhamento dessas consequências punitivas não é uma resposta efetiva. O importante é fazermos aquele momento da pausa. Quando você e seu marido estão bravos um com o outro, o que vocês fazem para se acalmar? Muitas vezes as pessoas dizem que fazem uma pausa, fazem algo por conta própria, por exemplo, até que possa se acalmar e conversar sobre o assunto. Às vezes, se você briga com uma pessoa e você quer colocar aquele assunto à baila de novo, trazer uma solução, porque tem que ser naquele momento, as duas pessoas com a cabeça quente, elas não vão conseguir chegar numa solução. E essa técnica, ela funciona muito bem com as crianças. Mas os pais geralmente não pensam nisso porque acham que deveriam ter o controle pelos seus filhos. Não é pelo controle que nós vamos adquirindo o respeito. Não é pelo controle que nós vamos adquirindo comportamentos positivos nas crianças. Quando alguém está com raiva, você não pode argumentar com ele ou tentar se apressar, porque a linha inferior é que se você ficar com essa raiva e continuar se envolvendo, essa raiva ela não vai embora por si só. Pelo contrário, ela só vai aumentar. Então faça uma pausa, volte para você mesmo, interaja com você mesmo, interaja se conectando com você, se conectando com outras coisas, com outras pessoas, e mais tarde, quando toda a situação estiver um pouquinho mais calma,
aí isso pode ser resolvido. Outra dica muito legal, quando as crianças estão no momento da raiva, será que você está modelando as respostas apropriadas para essa criança? Porque eu também digo que os pais eles devem tentar ser modelos para lidar adequadamente com a raiva. Em outras palavras, eu acho que é assim: use o gerenciamento da sua própria raiva como uma lição para o seu filho. Quais são algumas boas maneiras de você tentar fazer isso? Tentando dizer para o seu filho: ai, hoje eu estou frustrado. Hoje eu preciso trabalhar a minha frustração, preciso fazer uma pausa. Ou então você fala assim: filho, eu não posso falar com você agora. Eu estou muito chateado, ou eu estou meio triste. Daqui a pouco eu sei que isso vai passar. Então, eu vou esperar ficar um pouquinho mais calmo. Vamos conversar depois? Podemos conversar depois, olhando olho no olho? Porque admitir que você está com raiva e precisa de um tempo para se acalmar não é uma fraqueza, é um exemplo de modelar o seu comportamento para isso. E para isso é preciso muita força para dizer essas palavras em voz alta e muita humildade. Porque você está ensinando a lição para o seu filho em como administrar a sua raiva. E é exatamente isso que você quer que o seu filho aprenda. Tem muitos estudos que mostram que a raiva, ela causa aterosclerose. Quando você está com muita ira, quando você está muito agitado, isso acontece, o acúmulo de placa nas artérias é um fator importante no desenvolvimento da hipertensão, de doenças cardíacas. Além disso, durante um acesso de raiva, os níveis de adrenalina sobem a pressão também para além do normal. Então, esse comportamento é mais perigoso para o corpo dos pais devido ao desgaste natural que já existem nos pais. E nós temos que criar estratégias para que eles gastem essas energias. Da mesma forma que nós temos que criar estratégias para minimizar a raiva das crianças. As crianças precisam correr, as crianças precisam brincar, pular, gritar. Então deixa essas crianças brincarem no quintal, num parque, se envolverem em esportes, yoga, dança, artes marciais. Você não vai se arrepender de deixar o seu filho aproveitar a vida, porque é aprendendo construtivamente o processo e sendo apenas criança. Para todos nós, há um tempo para ficar quieto e um tempo para gritar, um tempo para sorrir, para dar risada, para dar gargalhada. E as crianças também precisam aprender isso. Só vamos lembrar que as crianças que não enfrentam as consequências para o seu mau comportamento, elas correm o risco de se tornarem adultos que estão confusos sobre a forma como o mundo funciona. Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Ficamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho quando novos vídeos forem postados. Todas as sextas-feiras temos novos vídeos no nosso canal. E deixo aqui um beijo no seu coração.